Essa é a palavra que eu quero repartir com você agora. Quero pedir que, se você desejar, pegue a sua Bíblia, se acomode, que você possa prestar toda atenção à mensagem agora. Deus vai falar contigo, o Senhor vai ministrar na sua vida, então não perca esse momento por nada. A minha mensagem tem esse tema, porque são palavras que nós estamos ouvindo todos esses tempos. Mais de um ano de pandemia e nós temos ouvido isso. Absorver e reinventar. O brasileiro, o mundo todo precisa se reinventar. O brasileiro precisa achar uma forma de absorver toda essa crise, todo o dano que nós estamos vendo causando na vida e nas famílias. Como absorver, como reinventar, como viver em momentos tão insanos, tão dramáticos, tão difíceis como nossos dias. Como você pode absorver tudo o que está acontecendo e se reinventar, como dizem muitos especialistas? Porque se você olhar ao seu redor, é isso que nós estamos vendo. Como é que eu consigo absorver esses dias de crise? Como absorver e se reinventar com tanta gente chorando o luto, a perda de familiares, entes queridos? Como viver com mais de 350 mil mortos no Brasil, com famílias que estão enfrentando esse drama do luto, que muitos perderam vários da sua casa? Como absorver e reinventar-se num tempo onde os políticos estão mais preocupados em lacrar na internet do que atender o povo? E a gente vê milhões de pessoas passando necessidade, muitas passando fome. Como absorver e reinventar um tempo tão difícil, onde tem gente que está perdendo a economia de 20, 30 anos de vida, de pessoas que perderam seus negócios, que durou uma vida inteira para ele construir. Como absorver e reinventar em dias assim? E basta você assistir um programa de TV ou entrar na internet e você vai ver exemplos de pessoas que não estão suportando mais, não conseguem absorver, se reinventar, lidar com os dramas da atualidade e cometem loucuras. Veja o que nós estamos assistindo essa semana: um padrasto médico, uma mãe professora, que tem a capacidade de matar uma criança e se esconder e esconder os fatos de tudo isso. Essa semana também li um adolescente que botou fogo na casa em Goiânia porque a mãe tirou dele o celular. O Conselho Tutelar anunciou essa semana, declarando o aumento absurdo no número de agressões às famílias, porque os pais não estão conseguindo absorver e lidar com esses momentos de tanta frustração. Eu lhe pergunto, como absorver e se reinventar em dias tão difíceis? Que você em casa está enfrentando a sua própria pandemia, do seu jeito, a luta na sua família, que cada um tem uma crise, uma luta, e não dá para desmerecer e nem achar menos ou mais importante a luta de cada um. E eu já lhe digo, para absorver, se reinventar, para enfrentar esses dias tão dolorosos que nós estamos vivendo, não adianta você olhar para a política. Não adianta você olhar para coaches, você precisa ir para a Bíblia. E eu quero hoje ir para a Bíblia com você, mergulharmos num texto tão precioso, que me abençoou muito nas últimas semanas e que hoje eu quero dividir com você. O texto, o versículo bíblico onde eu vou basear minha mensagem, está no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 25. Se você quiser abrir a sua Bíblia, toda a minha mensagem vai ser baseada na vida de José, um homem que conseguiu absorver, lidar com as crises, se reinventar e vencer os dias mais escuros de sua vida. E por isso a minha mensagem hoje é toda baseada na vida dele. E eu quero começar lendo
Gênesis, o livro dos começos, ou dos novos começos, orando para que você viva como José, que conseguiu viver, se reinventar, absorver cada estação da sua vida e viver um novo começo. A minha oração hoje por você é esta: que você consiga absorver, se reinventar diante dessa estação que você está vivendo e poder viver um novo começo. Vamos ler Gênesis 49, 25, que é a bênção de Jacó, o pai de José, que diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, e com bênçãos dos seios e da madre. Se você que está com a sua Bíblia de papel, eu lhe sugiro grifar isso na sua Bíblia hoje: bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas e bênçãos dos seios da madre. Porque nesse texto, Jacó está abençoando o seu filho, como era comum naquela época. Um pai, antes de morrer, abençoava os seus filhos. E Jacó, já velho, está abençoando José. E a bênção de Jacó a José resume a vida de José inteira, porque a vida de José foi uma vida de bênção em diferentes estações. O que Jacó está fazendo é afirmando que o Todo-Poderoso abençoou e abençoaria José em todas as estações da vida dele. E nesse texto ele destaca que na vida de José, ele viveu bênçãos dos altos céus, bênçãos da profundeza e bênção dos seios e da madre. Pastor, o que é isso? O que Jacó estava dizendo, profetizando e anunciando na vida de José, é que a nossa vida nunca é flat, nunca é linear, nunca é previsível. A vida é feita de estações diferentes, e cada uma destas estações reservam suas próprias lutas, suas próprias dores e suas próprias bênçãos escondidas também. O que Jacó está dizendo é que José, durante a sua vida, soube absorver, reinventar-se e viver as bênçãos que tinha reservada em cada estação da sua vida. E a vida de José é exatamente isso. Ele teve que absorver, reinventar-se diante dos ambientes distintos que a vida lhe apresentou. Com você não é diferente. Nós estamos claramente vivendo dias que exigem essa adaptação, absorção, reinvenção. Como você enfrenta a vida é o que dizem. Não é o que a vida faz com você, é como você reage com aquilo que a vida faz com você que contará. Esses três momentos ficam muito claros em toda a jornada de José. José, com a sua vida, nos apresenta isso. Por exemplo, na vida de José, há um tempo que ele viveu as bênçãos dos altos céus. São aqueles dias onde a gente vive intervenções diretas de Deus, que chegam até a sua vida sem você ter feito nada. É aquilo que nós reconhecemos facilmente como milagres. São mensagens proféticas, unção sobrenatural, capacidade de interpretar sonhos, administrar com excelência. José viveu momentos de bênçãos dos altos céus. Esse momento na sua vida, ou esse ciclo, essa estação, é aquela que você vive e vem bênção de todo lado, e aparecem bênçãos sem mesmo você ter pensado e esperado nelas. Mas a Bíblia também diz que José viveu o tempo das profundezas e soube absorver, reinventar-se e retirar as bênçãos da profundeza. Está resumido isso na história de José.
São os momentos mais difíceis da nossa vida. São aqueles momentos que Davi chamou de vale da sombra da morte. Mas que também, mesmo quando você está no tempo mais difícil da sua vida, existem bênçãos que saem das profundezas, que vivemos nos dias mais difíceis da nossa história. Por exemplo, no caso de José, é o dia, o momento que ele está jogado numa cisterna, está vendo a sua morte, mas passa pela misericórdia de Deus, uma caravana de ismaelitas, e Judá, seu irmão, dá a ideia de, em vez de matá-lo, vendê-lo. É a bênção da profundeza. O tempo era de crise, a hora era de muita tristeza, mas José vê uma bênção surgindo da profundeza. É a bênção da profundeza que no caso de José surge no Egito, na casa de Potifar, que mesmo sendo escravo, ele tem graça aos olhos do seu patrão. Apesar dos momentos desfavoráveis da sua vida, José viu que até na provação, até na luta e até na crise, haviam bênçãos das profundezas. E a terceira bênção que Jacó resume na vida de José é as bênçãos dos seios da madre. São aqueles tempos que Deus nos envia pessoas que nos amam, abraçam e dão suporte naquilo que nós precisamos. José viveu isso 17 anos na sua casa, viveu isso na casa de Potifar. A grande questão não é a estação que você está vivendo, mas o que Jacó, ao abençoar José, está nos entregando é que cada estação de sua vida, por mais difícil, tenebrosa e escura que pareça, tem bênçãos reservadas por trás disso. E a grande questão é como nós absorvemos e reagimos diante das diferentes estações da nossa vida. Como no caso de José, a sua vida não é linear, não é flat. Ela é uma vida de montes e vales, de estações diferentes, que apresentam mudanças radicais, e nós estamos vivendo isso agora. Então nosso desafio é aprendermos com José, que é um tipo de homem que se adapta às novas condições, sem abrir mão dos seus valores e dos seus destinos. O apóstolo Paulo explicou isso muito bem também. Filipenses capítulo 4, dos versículos de 11 a 13. Olha como Paulo explicou as diferentes estações da vida e como você precisa absorver e reinventar-se nelas. Ele disse, Filipenses 4:11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando da mesma coisa que Jacó. Da vida de José fica exemplificado também nisso. Como nós enfrentamos as distintas estações da nossa vida, como absorvemos, aprendemos, nos reinventamos e desfrutamos das bênçãos que cada uma delas reserva para nós. Paulo falou aqui de duas coisas. Falou de contentamento. Ele disse, eu aprendi a viver, a absorver e me reinventar em cada estação da minha vida. Pobreza ou riqueza, abundância ou escassez, doença ou saúde. Esse contentamento é a capacidade de se sentir bem e abençoado nas ocasiões diferentes da sua vida. Mas Paulo também falou de absorção. Como é que ele absorvia os diferentes momentos da sua vida? Porque a absorção não está apenas em nós, na capacidade humana, mas vem da nossa aliança, do nosso relacionamento com Deus. Preste atenção,
Paulo não disse, eu tudo posso na minha faculdade, eu tudo posso na minha capacidade, eu tudo posso na minha sabedoria. Ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Ele está dizendo que a absorção não vem só dele, mas daquele que nos fortalece. Então depende diretamente do meu relacionamento e da minha aliança com Deus. No caso de José é a mesma coisa. Absorver e reinventar-se em tantas crises e estações diferentes que ele viveu, dependeu totalmente daquele que o fortalecia. Então essa manhã, nesses dias tão difíceis, eu quero compartilhar com você que essas 3 fases distintas da vida de José aparecem claramente ao longo do livro de Gênesis em 5 ocasiões na vida de José. Nós vamos aprender com José como absorver, como se reinventar, como viver em cada estação da nossa vida. E essas 5 lições aparecem na vida de José nas 5 vezes que trocaram a sua roupa. O livro de Gênesis vai me dizer que José teve sua roupa trocada 5 vezes na história da sua vida, representando logicamente cada estação. Não é que ele trocou de roupa só 5 vezes, apesar que naquela época eles não eram como nós, que tomava banho todo dia, trocava de roupa todo dia. Então, nessas 5 ocasiões da vida de José, você vai aprender hoje como absorver cada estação da sua vida, se reinventar nela e desfrutar das bênçãos de Deus em todas as suas circunstâncias. Se você baixou o esboço, eu quero dividir 5 lições que são também 5 atitudes de José nas diferentes estações da sua vida. Então anote aí se você desejar e receba no seu coração. Para absorver e se reinventar nas diferentes estações da sua vida, em primeiro lugar, valorize o tempo das oportunidades. Para você absorver esses dias difíceis e se reinventar nas diferentes estações da sua vida, desfrutando de bênção até nas profundezas, valorize o tempo das oportunidades. Olha o primeiro momento que José tem sua roupa trocada na Bíblia. Gênesis 37, versículo 3 diz assim: ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Essa é a primeira vez, primeira estação bíblica de José trocando de roupa e mostrando uma das estações da vida dele. Durante sua infância, durante sua adolescência, José viveu como filho predileto dos seus pais, especialmente do seu pai. Diferentemente dos seus irmãos, que não tiveram os mesmos privilégios, e isso inclusive causou inveja, desejo de vingança e muita destruição na casa dele. Esse primeiro momento na vida de José, representado na primeira troca de roupa, é aquele tempo na sua vida que você sabe que não é, mas parece que a gente é filho predileto de Deus. Você sabe que isso é mentira, porque a Bíblia diz que Deus não tem filhos prediletos, mas é a estação da sua vida onde tudo conspira ao seu favor. Tem bênção, tem conquistas, elas chegam a todo tempo. Nesse tempo parece que a vida está sorrindo para você, e você recebe bênção de todo lado. Eu não sei se você já viveu esses dias, mas são estações que muitas bênçãos estão chegando. Até os 17 anos, José viveu isso. Ele pensava e parecia que ele era o VIP de Deus, o filho VIP de Jacó e o VIP de Deus. E isso inclusive, como eu disse, gerou muita contenda e destruição na vida dele. Mas gerou para nós um tempo de aprendizado,
uma lição importante. Para você se reinventar, para você absorver essas crises, você precisa aprender a valorizar o tempo das oportunidades. Uma coisa que é muito clara na vida de José: ele valorizou o tempo da oportunidade. Esses 17 anos que viveu na casa dos pais, e foi o tempo de muita bênção para ele. Porque há pessoas que perdem a oportunidade quando estão na condição de favorecidas. Não valorizam as bênçãos de Deus, as oportunidades que Deus está lhes proporcionando. Por exemplo, são aqueles filhos que nasceram numa família abençoada, estruturada, repleta de recursos, oportunidades, viagens, presentes, estudo na melhor escola, espiritualidade saudável, mas tratam com desdém aquilo que Deus está lhes dando gratuitamente. É gente que não valoriza o tempo da bênção e da oportunidade, que em vez de nutrir, fortalecer a identidade e usar como um trampolim para a vida, eles se acomodam e se tornam reféns da mediocridade. É o típico Judas, que não valorizou 3 anos de ministério com Jesus. É o típico filho pródigo, que não valoriza a bênção, o ambiente, a riqueza que tem na casa do pai, e escolhe sair para fora, porque melhor está lá fora. São pessoas que, por exemplo, não valorizam a igreja, o ministério, a liderança que tem. É gente, é filho que só vai dar valor quando perder isso. Então tome cuidado, porque ao contrário de Judas, ao contrário do filho pródigo, José aproveitou e valorizou os 17 anos que ele viveu de tempo de oportunidade na vida dele, na casa do seu pai. E mais do que isso, ele usou aquele tempo de bênção como alicerce que o sustentou depois nas fases mais difíceis de sua vida. Seu caráter, sua lealdade, sua incrível disposição de servir, tudo isso surgiu desse tempo, o amor que ele tinha pela família. Se você ler na sua Bíblia, José recebeu e aproveitou tudo isso naquilo que Jacó chamou de as bênçãos do seio e da madre. Então eu tenho uma palavra para você: nos tempos de oportunidade, encha seu tanque, valorize e aproveite, porque quem garante que o próximo posto de abastecimento está próximo? É incrível isso, porque sobre empreendedorismo, o Sebrae, por exemplo, declara e mostra que boa parte dos brasileiros, quando tem acesso ao maior número de recursos, eles queimam tudo muito rapidamente, porque só pensam no imediato, não pensam lá na frente, não pensam no futuro. Então, meu irmão, minha irmã, famílias que estão me ouvindo, há uma palavra muito especial aqui, que a gente aprende com José. Valorize o tempo das oportunidades. Foi a primeira estação na vida e na casa e na família de José. Deixa eu trocar o microfone aqui. Olha que bênção. José teve uma estação de muita oportunidade, de muita bênção, muitas coisas boas. Valorize isso. Você que está me assistindo agora, você pode estar vivendo essa estação agora, porque enquanto tem gente que está passando muita necessidade, quem sabe você tem a bênção de uma casa muito boa, de uma situação muito boa. Valorize isso, para eu absorver e reinventar-me nessas ocasiões diferentes da vida. Eu preciso, em primeiro lugar, valorizar o tempo das oportunidades. Valorize seu trabalho, seu emprego, porque tem um monte de gente querendo ele, na fila por ele.
que gostaria de estar onde você está. Então valorize. A primeira lição de José para absorver e reinventar-se nas diferentes estações de sua vida é essa: valorize o tempo das oportunidades, da túnica longa, do tempo que você acha que é VIP, das bênçãos diretas de Deus. Mas José, tendo sua roupa trocada, nos ensina uma segunda lição. Essa é uma lição muito preciosa também, para você absorver e se reinventar nas diferentes estações da sua vida. Em segundo lugar, enfrente suas perdas. Enfrente as suas perdas, porque a vida de José não foi flat, não foi linear, e essa é a nossa segunda lição que temos que aprender com a Bíblia, para realmente se reinventar, para realmente absorver esses dias diferentes. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 37, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Essa é a segunda lição da vida de José, e a segunda vez que ele tem a sua roupa trocada. É a hora que ele teve que enfrentar um ambiente diferente, uma mudança radical de vida. A vida não estava mais tudo flat, agora não é tudo linear, agora não é apenas uma troca de roupa. José estava perdendo praticamente tudo que tinha na vida aqui. Ele perdia sua família, ele perdia sua geografia, a sua reputação, os seus apoios humanos, a liberdade estava lhe sendo arrancada. Então a segunda troca de roupa na vida de José me ensina que para eu absorver e me reinventar, eu não posso fugir das perdas, eu tenho que enfrentar as perdas, encarar os tempos onde a vida arranca de mim as túnicas longas. A enfrentar perdas é talvez a pior ou a coisa mais dura da existência humana. Por quê? Porque decrescer na vida não é algo fácil, perder na vida não é algo fácil. Não é só a roupa de José que lhe foi arrancada, a sua vida foi virada do avesso, como acontece com você, como acontece comigo. O tempo da perda costuma ser uma peneira, em que separa aqueles que que vão se entregar numa crise, e aqueles que vão reagir, se absorver, se reinventar, e não viverão como vítimas, mas vão ressignificar sua história. Os tempos da sua perda podem se tornar a maior oportunidade de crescimento da sua vida. O tempo de perdas pode ser o melhor tempo de crescimento na vida de um cristão. Nesses dias de perdas, irmãos, nossa vida é desafiada, nossa fé também. Nós podemos crescer como jamais cresceríamos se estivéssemos na zona de conforto, por exemplo. Olha a história de José, olha os anos da vida dele. Ele teve 17 anos de privilégios, de bênçãos da vida VIP. E depois ele tem 13 anos de perdas, lutas, a maior parte deles no Egito. Se você ler Gênesis 50, 22, José viveu 110 anos. Ele teve 17 de bênção, 13 de luta e mais 80 de honra, quando Deus lhe abençoou e a vida sorriu para ele de novo. Mas lembre-se de algo muito importante: foi na fase da privação e da perda que José se desenvolveu. Olha o que José fez na fase mais difícil da sua vida, na estação da perda. A Bíblia vai lhe dizer isso. A Bíblia ensina que no tempo da perda, por exemplo, José aprofundou seu relacionamento com Deus. Ele ficou mais perto de Deus, ele buscou mais a Deus, ele relembrava os sonhos de Deus para ele.
A Bíblia vai dizer que no tempo da perda, da luta e da crise, José desenvolveu maturidade, ele amadureceu, ficou mais sábio. Você vai ver que no tempo da perda, José aperfeiçoou os seus dons. Ele sabia que tinha dons e ele não os enterrou no tempo da perda. Ele serviu e aperfeiçoou os seus dons, exercitou os seus talentos. Olha que lindo isso. Foi na perda que José praticou essas coisas. Na perda que ele preservou as raízes da sua fé. Foi na perda que ele serviu e abençoou pessoas, que ele conquistou a autoridade e a confiança de quem estava sobre ele. Resumindo, a época mais difícil de José, de sua vida, foi também a época de suas maiores semeaduras, que lhe renderam frutos lá na frente, e ele abençoou gerações futuras depois, por causa dessa semeadura. Então eu lhe digo, a época mais difícil da sua vida, tem que virar a época das suas maiores semeaduras, porque é esse tempo que lhe garantirá bênçãos lá na frente. José poderia muito bem viver se lamentando, vitimizando todos esses anos, mas ele preferiu absorver as bênçãos das profundezas, do vale da sombra da morte, dos vales obscuros da vida, e sair desse tempo curado, melhorado e restaurado. Deus vai te ajudar a absorver, se reinventar, e do tempo mais obscuro de sua vida surgirá um tempo novo para a glória de Deus, e você será alguém melhor, curado e restaurado. É o que eu creio. José, a segunda troca de roupa dele mostra como ele absorveu e se reinventou naquilo que o seu pai chamou das bênçãos das profundezas. Então José sabia que na prisão tinha bênção, na venda tinha bênção, na traição tinha bênção. Tem bênçãos escondidas por trás dessa estação difícil que você está vivendo. Não perca isso de vista. Foi a segunda lição de José. A terceira lição de José que eu quero compartilhar com você é que para absorver e se reinventar nas diferentes estações da vida, 3, resista ao pecado e mantenha a integridade. Porque nessas horas nós somos tentados a baixar a guarda. E olha o que a Bíblia diz, a terceira vez que trocam a roupa de José, Gênesis 39, 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. A mulher de Potifar está dizendo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. É a terceira vez que trocam a roupa de José, e que nós aprendemos também uma terceira lição. Quando parece que tudo vai melhorar, as coisas pioram. A mulher de Potifar quer ter um caso que parece até um caso de Hollywood, de assédio sexual de filme. E José decide perder tudo para manter o principal. Isso aqui é muito importante. José decide perder a integridade, mas mantém o principal. Ele não perde a integridade, ele perde o que? A reputação. É acusado de estupro, ele vai preso. O seu maior patrimônio, que era sua fidelidade a Deus e sua integridade, se acabam. A opção pela integridade quase sempre vai tornar o caminho do sucesso mais longo. É mais fácil, é mais rápido ganhar dinheiro fácil, se envolver em tramóias. É mais fácil você avançar na carreira sabotando outros. É mais fácil você conquistar bens ludibriando pessoas. É mais fácil você lacrar na internet e querer ser famoso na internet comprando seguidores. É mais fácil
Mas não é isso que Deus tem para você. Não é possível ser um cristão fiel, verdadeiro e temente a Deus e viver dando jeitinho nas suas coisas. Imagina você quantas bênçãos e benefícios José poderia ter ali no Egito, na casa de Potifar, se ele cede àquela tentação. Ele podia ganhar muita coisa, mas ele estava preocupado não com a velocidade de suas bênçãos, mas com a consistência de suas bênçãos. E com essa decisão, ele teve que lidar com a injustiça que cortou sua alma, e ele foi parar na prisão. Agora José está na prisão e parece que o fundo do poço chegou. Mas a terceira lição que ele nos ensina é: no tempo de diferentes decisões, mantenha sua integridade, não se entregue às tentações, resista ao pecado, não jogue tudo para cima, porque tem gente que está jogando tudo para cima nos dias mais difíceis. Mas assim como José fez no episódio com os seus irmãos, ele repete nesse episódio com Potifar e sua esposa. José decide seguir em frente e servir na prisão, fazendo daquele lugar indesejável um ambiente melhor por sua causa. Olha José, entre o coitadismo e a superação, ele escolheu avançar, crendo que um dia tudo faria sentido e ele estaria de novo vivendo o propósito de Deus. O que nós aprendemos com José é que o fundo do poço foi uma academia para ele. O fundo do poço foi uma academia. José entrou naquela prisão com sua veste trocada de novo, mas as suas atitudes estão declarando o seguinte: o que José declara com a sua atitude naquela prisão: meu cenário mudou, meu horizonte ficou mais estreito, mas eu continuo o mesmo, e o Deus a quem eu sirvo também é o mesmo. A prisão ficou um lugar melhor por causa de José, e José se tornou uma pessoa melhor por causa da prisão. Assim reagem as pessoas extraordinárias e resilientes. Não se entregam. É a terceira lição da terceira estação da vida de José e de quando trocam suas vestes também. Mas tem uma quarta troca de veste de José, uma quarta estação na vida dele, e é uma quarta reação que nos ensina como absorver e se reinventar nas diferentes estações da vida. E como é profundo esse ensino de José, preste atenção. Para absorver e se reinventar nas diferentes estações de sua vida. Número 4, entenda o tempo da dor como preparo e crescimento. Entenda o tempo da dor como um preparo e um crescimento. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 39, e o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Essa frase é a mais importante aqui. E José fazia tudo o que devia ser feito na prisão. E tempos depois, Gênesis 41:14 vai dizer: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Essa é a quarta vez que trocam a roupa de José na Bíblia, e que demonstra como ele reagiu, como ele absorveu e como ele se reinventou nos dias e nas estações diferentes da sua vida.
E esse texto aqui está nos ensinando que José entendia o tempo da dor como tempo de preparo e de crescimento. Por quê? Porque José não esperou passivamente na prisão que o seu tempo se esgotasse, que a sua pena se cumprisse. Presta atenção, ele é colocado na prisão injustamente por um crime que não cometeu, mas quando chega lá, ele não fica passivo. Ele não ficou emburrado num canto da cela, de braços cruzados, até que Deus lhe fizesse justiça. Não, a Bíblia diz que José é um homem de resultados, com a mente chamada para servir. Ele entendeu que tem bênçãos reservadas até nas profundezas, nos dias de dor, nos dias de perda, nos dias de crise. Mesmo num ambiente completamente desfavorável, José dá o seu melhor pela estrutura da prisão e pelas pessoas que estavam à sua volta. O que José começa a fazer na prisão, gente? Servir. Ele serve, e serve tão bem que o encarregado da prisão bota José como gerente da prisão. Muitas coisas aconteceram naqueles longos anos. A gente não sabe de mais detalhes, mas a gente sabe que foi a maneira como José reagiu, absorveu e se reinventou na prisão, que o prepararam para ele estar diante do faraó anos depois. O corpo de José estava preso, mas a sua mente era liberta, sua vida com Deus era livre. Ao mesmo tempo que José está vivendo os dias mais intensos e difíceis da vida dele, ele está servindo e desenvolvendo. Repita isso comigo, por favor, onde você estiver. Servindo e desenvolvendo, servindo e desenvolvendo. José está no pior momento, mas ele vê bênção nas profundezas, e ele serve e desenvolve. Por quê? Porque o tempo da espera é um tempo de amadurecimento. O tempo, às vezes, do silêncio de Deus é o tempo de você servir e abençoar, e se preparar e se desenvolver para o novo ciclo, a nova estação que Deus vai mandar na sua vida. Os anos de José na prisão não foram infrutíferos, nem para ele e nem para aquele lugar. Eu oro por isso na sua vida, que esses meses, essa luta, que longe de mim dizer para você que não é muito pequena, você que é fraco, não é isso que eu estou dizendo aqui. Pelo contrário, eu tenho claramente que há duas coisas que a gente nunca pode fazer: querer mensurar o sofrimento e a dor do outro, comparando conosco, como se nós fôssemos reagir diferente. E tampouco, evite ao máximo também, porque tem gente que quer competir com o sofrimento. Quando alguém vem dizer para ela: eu estou com uma dor de cabeça hoje, ela tem: não, mas a minha é enxaqueca. Você não sabe como está, ela está sempre pior que o outro. São duas coisas que você não deve fazer ao enfrentar ou lidar com alguém compartilhando com você o seu sofrimento, o seu dia de profundeza, o seu dia de estação difícil. Mas a Bíblia diz que para José, a prisão e o tempo difícil foi um tempo de exercício, de administrar, de interpretar sonhos, de se preparar e se desenvolver para a grande virada que bateria a sua porta logo em breve. Então, lembre-se disso. Jesus também nos ensinou isso. Antes do maior sofrimento da sua vida, Ele serviu. Durante o maior sofrimento de sua vida, Ele serviu. Tem gente que acha que só pode servir quando a vida dela estiver perfeita, abençoar alguém, mandar uma mensagem, repartir algo. Não, querido. Aliás, Isaías 58, 7 e 8 diz que a minha cura brota quando eu sirvo o próximo. Enquanto você serve pessoas, a sua cura está brotando. Gálatas 6, 7 diz que Deus jamais se esquece daquilo que nós semeamos na vida dos outros.
Aparentemente o copeiro se esqueceu de José, mas Deus não esqueceu da semente que José plantou na prisão enquanto servia ali. Essa mudança de roupa de José anunciou mais uma brusca mudança de vida, de estação. E agora José, foi o segundo verso que eu li com vocês, vê uma oportunidade batendo na sua porta. Olha que lindo, ele está na prisão, ele está servindo, ele está se desenvolvendo, e o faraó manda chamá-lo, porque ele tem um sonho que ninguém interpreta no palácio. E o que a Bíblia vai dizer? Que José estava preparado para aquele momento. Ele faz a barba, trocam-lhe a roupa. José, preste atenção, estava preparado para o novo ciclo, para o novo tempo, para a nova mudança de sua vida. Eu lhe pergunto, você está pronto, desenvolvido, cresceu durante o tempo de perda e de crise e de luta da sua vida? Você está pronto para Deus lhe dar a chave que vai abrir um novo ciclo na sua história? Porque José estava preparado para aquele novo momento. O relacionamento dele com Deus estava em dia. Tem gente que piora na crise. José estava em dia com Deus, os seus dons espirituais estavam ativos, seus talentos não estavam enterrados, estavam sendo aplicados, a sua capacidade de administrar estava sendo bem exercida. Então, irmão, a mudança de vida de José não foi um golpe de sorte. Ele olhou o tempo da profundeza e da crise como um tempo de aperfeiçoamento, crescimento e preparo. Porque o que promove pessoas, o que te leva para uma nova estação, não são golpes de sorte que você vai ter na vida, mas é a sua capacidade de absorver, se reinventar nas diferentes estações da vida. Por isso eu lhe digo, não desperdice esse tempo de crise que você está vivendo agora. Por mais difícil que esteja, independentemente se as portas estão abertas ou fechadas, se o vento está favorável ou contrário, eu lhe digo, se exercite, desenvolva a sua fé, sirva pessoas, dê o seu melhor, porque você vai colher amanhã isso. As sementes que você planta na crise são a matéria-prima das grandes oportunidades do seu futuro. Então José vai nos ensinar na quarta troca de roupa, nas diferentes bênçãos de estações da nossa vida, que eu tenho que olhar a dor, o sofrimento e a crise como tempo de preparo e de crescimento. Aí você absorve, aí você se reinventa, aí você consegue entender que as sementes que você está pondo na crise vão ser a matéria-prima que Deus vai usar para te colocar num tempo novo logo ali. E para terminar, em quinto e último lugar, a quinta vez que trocam a roupa de José e que mostra para nós essas diferentes estações e como ele absorveu e como ele se reinventou, é essa: para você absorver e se reinventar nas diferentes estações da sua vida. 5. Mantenha o coração dependente de Deus e continue servindo as pessoas. Eu amo isso na história de José. Mantenha o coração dependente de Deus e continue servindo as pessoas. Olha o que diz o 41 de Gênesis, a partir do 39, diz assim: disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, olha agora: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Olha agora, mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Pela última vez na Bíblia,
nós vamos ver José trocando de roupa, e que significa para ele uma troca de ambiente e de estação na vida. José, na crise, cresceu e desenvolveu, e ele tinha todas as respostas que o faraó precisava, e a combinação dos seus dons espirituais e dos seus talentos naturais entregaram ao faraó um plano que ninguém tinha. Então agora José recebe uma nova roupa de linho, uma posição de autoridade que nem mesmo ele imaginava. Ele sai da masmorra e vai viver no palácio do Egito para administrar as grandes riquezas da maior nação daquela época. Mas o que me impressiona na vida de José, é que mesmo quando ele tinha poder e autoridade, o seu coração não mudou. A prova do topo, do sucesso, é uma das provas mais difíceis da nossa vida. José continua dependente de Deus, com o coração humilde, voltado para Deus, mesmo quando agora Deus dá uma virada, uma guinada na vida dele. Ele não deixa soberba, ele não permite que o orgulho domine ele por dentro, e ele continua servindo pessoas, agora numa nova estação. Veja como nós aprendemos com isso. Se a adversidade, dizem as pessoas, tem a capacidade de derrubar os fracos, o sucesso pode perverter os melhores. José aprendeu com as estações da sua vida. Olha que interessante, em tempos de crise, de dor e de sofrimento, ele não permitiu que suas carências e suas necessidades o governassem. Ele cresceu na dependência de Deus. Quando você está na crise, não permita que carência e necessidade governem você. Quando José é exaltado, ele mesmo não se exaltou. Ele se assentou num lugar de poder, mas manteve o coração quebrantado e conduziu com esse coração, desde a casa do seu pai até os momentos de prosperidade, todo um povo e a sua família também a restauração. Então mesmo no trono, quando José tinha inclusive a chance de vingança, ele podia se vingar de Potifar, da mulher dele, dos seus irmãos e até dos seus pais. Mas a Bíblia diz que quando ele sobe na cadeia de autoridade, quando ele vira o governador do Egito, o que José escolhe fazer? Ele escolhe servir, ele escolhe perdoar, ele escolhe abrir portas para os outros, ele escolhe viabilizar sonhos dos outros, e ele transforma uma nação inteira. É isso que Deus quer dos seus filhos. Fique fiel, dependente de Deus no tempo da crise, mas quando Deus prosperar, quando você chegar à nova estação, sirva mais, perdoe mais, entregue mais, abra mais portas para as pessoas, viabilize sonhos de outras pessoas, transforme os ambientes ao seu redor. José desfrutou das riquezas do Egito, mas não se vendeu por elas. Inclusive ele escolhe ser sepultado na simplicidade de Siquém, dentro da terra prometida. Ou seja, a glória do Egito não corrompeu José. Mantenha seu coração dependente de Deus e continue servindo as pessoas quando as estações da sua vida mudarem. Porque tem gente que quando está no aperto busca a Deus como nunca, serve como nunca, doa o que como nunca, até não tem, reparte tudo. Mas quando vai para uma nova estação, quando a vida lhe proporciona um tempo novo, parece que isso esmorece. E a vida de José ensina o contrário. Ele continua dependente de Deus e ele continua servindo as pessoas. Irmãos, como é difícil esse tempo que nós estamos vivendo. Absorver e reinventar. Não é que eu estou trazendo para vocês aqui uma palavra de autoajuda, que dizendo é tão simples, é tão fácil, porque cada um sabe o que está tendo que lidar nesse tempo.
Mas a Bíblia nos ensina que é possível absorver e se reinventar nas diferentes estações da sua vida. Para isso, eu recapitulo: valorize o tempo das oportunidades. Valorize o tempo das bênçãos, das oportunidades, quando a vida está sorrindo para você. Segundo, enfrente suas perdas, não fuja delas, dos problemas, enfrente. Terceiro, resista ao pecado e mantenha a integridade. Não se venda, não se corrompa, não procure caminhos mais fáceis. Quarto, entenda que o tempo da dor é um preparo e um crescimento para outras estações. José entendeu isso e serviu mais ainda na prisão. E quinto que a gente aprende: mantenha o seu coração dependente de Deus e continue servindo as pessoas. O que eu tenho para lhe dizer hoje é tirar o exemplo da vida de José e lhe dizer: José foi um escravo excelente, um servo excelente, um prisioneiro excelente, e por isso foi um governador extraordinário. José foi vestido como filho predileto, como escravo mercadejado, como prisioneiro injustiçado, como candidato avaliado e como governador temido. O seu coração permaneceu o mesmo. Eu quero concluir minha palavra, dizer para você que, como José, você e eu não entendemos tudo o que acontece nas estações da nossa vida. Você não vai entender tudo, mas a Bíblia diz que quando José não entendia o que estava ou por que estava acontecendo, ele confiava em quem Deus era, e conseguiu absorver e se reinventar nos tempos da bênção dos altos céus, da bênção da profundeza e da bênção do seio da madre. Ou seja, José, quando não entendeu, confiou em quem Deus é. Quando você não entender, não sabe o porquê isso está acontecendo com você, confie em quem teu Deus é. Confie em quem o Senhor Deus é na sua vida. Ele não lhe dará todas as explicações. José não teve, mas confiando em quem Deus é, no Deus que ele servia, ele absorve, se reinventa e passa pelas diferentes estações de sua vida. Alguém um dia perguntou: por que José enriqueceu o Egito? Por que Deus usou José para enriquecer a nação mais poderosa e inimiga de Deus? Por que José enriqueceu o Egito? Porque foi o que aconteceu. A resposta só vai aparecer 430 anos depois, quando o povo de Israel está como escravo no Egito, e Moisés vai libertá-los. E a sua Bíblia vai dizer em Êxodo que quando Moisés sai do Egito com o povo, eles não saem de mãos vazias, eles levam consigo as riquezas do Egito e constroem um tabernáculo para Deus. Olha esse texto, olha o que a Bíblia diz: Moisés não saiu com o povo do Egito de mãos vazias, ele levou todas as riquezas do Egito que José havia cooperado para guardá-las centenas de anos antes. O que isso significa? Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que como você absorve e se reinventa nas diferentes situações da sua vida, não apenas vai abençoar você, mas vai abençoar suas próximas gerações, seu futuro, aquilo que está por vir. A maneira como você reage hoje a essa crise, a essa pandemia, a essas distorções, não vai
vai apenas abençoar você, mas a sua descendência será abençoada, sua família, seus filhos, aqueles que virão, os ministérios que surgirão até Jesus voltar, todos desfrutarão da riqueza, da bênção que surgiu da sua vida. Ora em tempo de bênção, ora em tempo que Deus usou pessoas para te abençoar, mas ora em tempo de profundeza, de crise e de dor. Tudo o que José fez revelou a grande virtude dele de reagir positivamente, conseguir assimilar a dor, processar a dor e não permitir que aquilo virasse algo crônico. Então ele permanece fiel a Deus e vive uma nova estação que abençoa o início da nação de Israel com as riquezas, fruto da bênção de José, de quando ele saiu do tempo das profundezas da sua história. Então, meu querido irmão, este não é o seu fim. Essa crise, você que está vivendo perdas dolorosas, eu não posso medir isso no seu coração. Irmãos que perdem entes queridos agora, outros que estão perdendo tudo que têm, mas eu quero lhe dizer, com a ajuda de Deus, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Você não absorve e se reinventa sozinho, não é nas suas forças, não é na sua capacidade, não é no treinamento que você recebeu na faculdade que lhe garantirá nessas crises, é na sua aliança com o teu Deus, no seu relacionamento com o seu Deus. Tanto José como Paulo disseram: quem me trouxe aqui foi Deus. Leia o que José diz ao faraó, leia o que Paulo diz sobre as diferentes estações da sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus que te capacita, que vai te fortalecer, que vai te pôr de pé. E logo mais vão trocar a sua roupa também, e você entrará numa nova estação da sua vida. E quando nela estiver, continue dependente e servindo, dependente de Deus e servindo as pessoas. Absorver e se reinventar é o maior desafio para esse nosso tempo, mas como nós estamos firmados em Jesus, nós podemos enfrentar essas diferentes estações. Vamos orar, igreja, família, vamos orar agora. Quero orar com você por isso. Talvez você que está me assistindo agora esteja a ponto de entregar tudo, desistir de tudo, exatamente porque não está conseguindo absorver tantas mudanças, tantas nuances desse tempo maluco que nós estamos vivendo. Mas eu quero orar por você agora, pedindo que a presença e a unção de Jesus sejam na sua vida, e você possa declarar como José: o Deus de Israel me sustentou, e como Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você puder ficar em pé, eu quero orar por você agora, quero orar por sua família, quero pedir que o poder de Deus te sustente, lhe dê a saída, e você consiga absorver e se reinventar. Vamos orar, agradecer a Deus, e vamos agora mesmo pedir que essa força que não é nossa, não é humana, ela vem da nossa aliança, ela vem do nosso relacionamento com o Pai, que vai te garantir nesse tempo tão difícil. Pai, eu oro agora com todos os meus irmãos que estão nos acompanhando online. Nós como igreja não estamos podendo ter pessoas aqui presencialmente, mas cremos que esse tempo do online é uma semeadura que trará também muita bênção e crescimento para os próximos meses, para os próximos anos, onde a tua igreja se levantará triunfante como nunca e marchará para a última hora, a última momento da igreja até a tua chamada final. Eu oro pela tua igreja agora, que ela seja fortalecida em todo o Brasil, e que nós vejamos esse tempo de semeadura. Pai, eu oro também agora por pais, mães, maridos, esposas, filhos, gente que está sofrendo com as mudanças de estação da vida, com a mudança radical, gente que está tendo a sua roupa trocada todo dia, a vida virada do avesso de um dia para o outro.
neles não há força, mas eu quero pedir agora que o Deus que nos fortalece venha sobre eles, os envolva numa nuvem de glória, numa nuvem de unção. Eu oro para que a tua casa agora seja uma esponja para absorver com fé, alegria e temor a Deus as tantas mudanças e sofrimentos dessa vida, mas seja também um lugar de criatividade, de capacidade de reinvenção, de capacidade de transformar desertos áridos em lugares frutíferos. Eu oro para que a tua casa, a tua família, a tua profissão, as áreas todas da sua vida seja um lugar que tenha a capacidade de reinventar-se e viver o novo de Deus. Senhor, oramos agora por um novo ciclo, um novo tempo. Eu creio, tu és o Deus dos novos tempos, assim como Gênesis é o livro dos novos começos. Manda sobre nós um novo começo. Claramente nós vemos, Deus, é uma nova estação, há uma mudança acontecendo, e o teu povo receba agora essa capacidade, essa unção para absorver e se reinventar no casamento, na criação dos filhos, na vida financeira, ao lidar com o luto. Espírito Santo, só o Senhor pode consolar e tirar essas pessoas do tempo de dor e recolocá-las na estrada da vida. Mas como tu fizeste com José, pode fazer com qualquer um de nós. E nós dizemos: eis-nos aqui. Que venha sobre a tua vida a força do Senhor, e que hoje você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso absorver, me reinventar e viver em diferentes estações, porque Ele é na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique firme, ouça a palavra, compartilhe essa palavra com pessoas que estão precisando, porque é isso que nós mais estamos fazendo, sendo portadores de esperança. José viveu ciclos diferentes, sempre tem algo novo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo que está em você, que te fortalece, que te empodera, sejam e permaneçam na tua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.